O programa Cidades Sustentáveis tem o objetivo de contribuir para a implantação de gestões municipais comprometidas com a sustentabilidade. Assista aos vídeos e consulte o Guia Gestão Pública Sustentável. Lá, você encontrará fontes, referências e informações adicionais sobre cada um dos eixos da plataforma Cidades Sustentáveis. O objetivo geral do eixo Planejamento e Desenho Urbano é reconhecer o papel estratégico do planejamento e do desenho urbano na abordagem das questões ambientais, sociais, econômicas, culturais e da saúde, para benefício de todos. Um dos grandes problemas que nós temos percebido ao longo dos últimos anos é que os municípios tentam resolver seus problemas ampliando a área urbana. A expansão da área urbana no território acaba prejudicando o entorno que é servido de recursos naturais. Você diminui o lote mínimo. Diminuir o lote mínimo vai permitir muito mais construções naquele território. Isso vai atingir nascentes, veios de água, vai ter um impacto grande nos recursos naturais, que vai chegar nos rios, que vai chegar nos riachos, etc. Ou seja, nós vamos continuar impactando o meio ambiente pela ação, digamos assim, extravagante na ocupação do território. As cidades, elas podem ser um pouco mais compactas, melhor planejadas. Geralmente as cidades são verdadeiros diamantes brutos. Muitas vezes você tem esse material, mas você acaba não utilizando. Por exemplo, calçadas. A calçada tem um papel fundamental na forma das pessoas enxergarem a cidade. E é muito importante para a dignidade das pessoas que você tenha uma cidade boa, gostosa, saudável. A partir do objetivo central, considere os seguintes objetivos específicos: reutilizar e regenerar áreas abandonadas ou socialmente degradadas. Evitar a expansão urbana, priorizar os espaços construídos e recuperar ambientes degradados. Compatibilizar o uso do solo. Equilibrar empregos, transportes, habitação e equipamentos. Assegurar a conservação, a renovação e a utilização do patrimônio cultural urbano. Adotar critérios sustentáveis de desenho urbano. Vamos analisar alguns objetivos específicos do eixo Planejamento e Desenho Urbano. Reutilizar e regenerar áreas abandonadas ou socialmente degradadas. A regeneração dessas áreas, ela é fundamental e elas precisam ser integradas num plano cultural, de turismo, precisa dar outra característica para essas áreas, privilegiar a circulação a pé, reabitar essas áreas. Elas acabam ficando degradadas porque o poder público abandona. E o abandonar acaba gerando até a própria insegurança. A regeneração de áreas degradadas tem a ver com a recuperação das cidades do ponto de vista histórico, artístico, cultural e pode se tornar uma opção de turismo e também de um melhor acolhimento da própria população se os centros das cidades voltarem a ser adensados. E essa regeneração, muitas vezes com poucas coisas, você acaba fazendo. Por exemplo, áreas de fundos de vale geralmente são assim, né? E áreas de fundo de vale são fundamentais para você criar, por exemplo, parques lineares. Criando, então, ciclovias, locais para as pessoas caminharem e elas terem, então, uma ligação, né, com a cidade. Evitar a expansão urbana, priorizar os espaços construídos e recuperar ambientes degradados. O adensamento em si não é uma coisa ruim, não precisa ser uma coisa ruim. Pelo contrário, adensar, você tem menos redes de esgoto, quer dizer, menos drenagem, você consegue otimizar uma série de coisas, as pessoas participando, as pessoas caminhando, as pessoas usando as calçadas, as pessoas realmente usando a cidade. Compatibilizar o uso do solo. Equilibrar empregos, transportes, habitação e equipamentos. Nós precisamos descentralizar as cidades, ter cidades policêntricas e ao mesmo tempo compactas. Isso significa um impacto e melhoria de qualidade de vida em geral na cidade. Você vai levar emprego e renda mais próximo da população, para os bairros,
Junto com esse emprego e renda irão certamente serviços, irão equipamentos. O Estado, a Prefeitura, precisa ter esse papel indutor, precisa fazer o planejamento, precisa conversar com o setor privado, dizendo, nós queremos que se desenvolva tal região. Se você junta tudo numa mesma área, você potencializa esse investimento público. É muito necessário que se dê elementos, equipamentos nesses locais para que eles tenham vida tanto de dia quanto de noite. E não só você vive melhor, como você evita o que acontece em São Paulo, por exemplo, dessa coisa maluca de você levar horas no trânsito para ir aqui e ali. Adotar critérios sustentáveis de desenho urbano. Uma prefeitura, ela pode estabelecer leis municipais para que as edificações, os novos empreendimentos ou as reformas de velhos prédios ou conjuntos habitacionais incorpore princípios de sustentabilidade, por exemplo. Não é ir atrás de altíssimas tecnologias, né? Por exemplo, telhados verdes são muito importantes, podem ser muito simples, muito baratos, né? Paredes verdes com trepadeiras, como eu estava dizendo, também pode ser soluções muito simples e muito baratas. Uma campanha de reciclagem de lixo é fundamental. Se ela quer preservar um corredor ecológico, parques lineares que façam aí a ligação com recursos naturais entre uma grande área e outra, ela pode tombar essas regiões, preservar esses parques lineares e equilibrar com as áreas construídas. Precisa de uma vontade política e envolver a população para isso, principalmente as crianças, né? Se na escola você ensina as crianças a cuidarem da cidade, elas vão ter orgulho e vão ensinar os pais. Para o eixo planejamento e desenho urbano, considere os seguintes indicadores principais. População em favelas. Área desmatada. Reservas e áreas protegidas. Edifícios novos e reformados com certificação de sustentabilidade ambiental. Calçadas adequadas às exigências legais. Cada indicador tem metas a serem cumpridas. Veja algumas metas de referência. População em favelas. A meta é reduzir a zero a população que vive em favelas. É uma população que está trabalhando na cidade, é uma população que vive ali, ela produz, ela é uma população que merece a mesma atenção que qualquer outra população. Há que se conjugar tanto a urbanização desses espaços, que já estão construídos, que seria muito difícil mudar todas aquelas pessoas para um outro bairro, para uma outra região. Então essas regiões, elas precisam receber os benefícios da urbanização, desde o saneamento básico até a instalação de equipamentos culturais, esportivos, escolas, etc. Acho que um dos exemplos assim, interessantíssimos aconteceu em Manaus com o projeto Prosamin, onde eles tiraram as pessoas que estavam nos alagados, que eram problemáticos, tá? Fizeram prédios assim, de tijolo à vista, mas esteticamente interessante, dignos, tá certo? Não é depósito de gente, são prédios. Área desmatada. A meta de referência é zerar o desmatamento ilegal no município. E nós temos alguns exemplos no Brasil de uma articulação bastante promissora entre prefeitura, o setor privado e o governo estadual para a preservação da área territorial rural de um município, né? Paragominas é um exemplo muito utilizado, onde houve ali um pacto pelo desmatamento zero, para parar com o desmatamento no município de Paragominas, no estado do Pará. Até os pecuaristas entraram nesse pacto e a prefeitura liderou o processo. Calçadas adequadas às exigências legais. A meta é ter 100% das calçadas adequadas à legislação. A calçada ideal, ela precisa acolher um cadeirante, ela precisa acolher lugar para colocar lixo, ela precisa estar bem plana para não
ocorrerem acidentes com pessoas idosas ou com crianças muito pequenas. Curitiba tem uma coisa muito interessante que trouxe para a gente os calçadões, né? O que é o calçadão? É a priorização do pedestre. Então, essa questão de voltar para o pedestre através de calçadas mais largas, através de parques lineares, ou seja, a cidade ser do cidadão e não do veículo do cidadão. Consulte o GPS para saber como alcançar as metas em todos os indicadores. Nova York estava numa situação péssima, precária, aí veio toda aquela história do eu amo Nova York, você é um cidadão, é uma cidade importante, quer dizer, começou muito com essa questão do orgulho, está organizada, está bonita, as pessoas adoram, acho que um dos grandes exemplos agora é o Highline Park, que é um parque aqui, né, novo, praticamente uma referência no mundo, que começou com a ideia de uma pessoa. Maringá é um bom exemplo no estado do Paraná. É uma cidade que tem, se eu não me engano, 60 anos de vida autônoma, né, como cidade, e que conseguiu manter um nível de arborização muito alto, é um dos maiores níveis de arborização urbana que tem nas cidades brasileiras, preservação de calçadas, uma boa qualidade na estrutura urbana, na circulação urbana, e que pode ser um estudo de caso.